tremer e ficar fazendo esse barulho? Vou deixar aqui. Então, nós vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho dos anjos e dos santos. Certamente, alguma coisa do que vai ser falado aqui hoje vai ser algo novo, que às vezes a gente não tinha conhecimento. Porque para a gente entender mais, a gente tem que fazer um estudo teológico, né? A gente conhece superficialmente sobre o assunto, mas agora vocês vão ver que vocês vão descobrir um pouquinho mais. Então, a gente tem essa ideia de anjo com asas. Vamos ver por quê. Nós temos a passagem aqui do profeta Isaías no Antigo Testamento, capítulo 6, versículos de 2 a 3. Os serafins se mantinham junto dele. Cada um deles tinha 6 asas, com um par de asas velavam a face, com outro cobriam os pés, e com o terceiro voavam. Suas vozes se revezavam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor do Universo. A terra inteira proclama a sua glória. Essa frase é o que a gente proclama hoje na Santa Missa, né? Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, né? Então, é o que a gente proclama hoje na Santa Missa. A gente tirou essa passagem do livro do profeta Isaías. Então, essa imagem que a gente tem de anjo é esse anjo com asas, não é isso? Mas agora vamos entender o que são os anjos de verdade. Então, quem são? Anjos são criaturas de Deus, eles foram criados por Deus. Eles não são Deus, de forma alguma. Eles foram criados para Deus e para Deus. Deus os criou antes da nossa criação, antes da criação do universo. Por quê? Porque ele sabia que ele precisaria desse exército de anjos para ordenar toda a sua criação, todo o seu universo. Então, eles foram criados por Deus e para a finalidade de o ajudar nessa condução do universo. Os anjos são santos? Sim, os anjos são santos. Por quê? Porque eles habitam com o nosso Senhor. Todo aquele que habita com Deus, que vê a face de Deus, é santo. Porque não é possível que alguém com pecado, com mancha, habite o céu, habite onde está o nosso Senhor. Então, eles são santos. Mas o que é santo? Santo é todo aquele que abdica da sua vontade para realizar o plano de Deus. Santo aquele que ama a Deus infinitamente. Deus nos ama, derrama a sua graça sobre nós, mas a partir do momento em que amamos Deus verdadeiramente, nós nos tornamos santos. Então, aqui a gente tem uma passagem da primeira carta de Coríntios, de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 40 a 41. Também há corpos celestes e corpos terrestres, mas o brilho dos celestes difere do brilho dos terrestres. Uma é a claridade do sol, outra a claridade da lua e outra a claridade das estrelas. E ainda há uma estrela difere da outra na claridade. O que quer dizer isso? Que mesmo tendo essa corte celestial, esse número grande de anjos, cada um é diferente e cada um vai ter a sua função. Então, cada um vai ter o seu brilho e cada um foi criado por Deus para uma finalidade. Aqui a gente temos duas questões. Qual a diferença entre anjos e homens? São inúmeras as diferenças, né? A maior delas é que os anjos, eles não possuem matéria. Eles são espírito exclusivamente. Então, essa visão que a gente tem de anjo com asa, isso daí é um desenho para facilitar o nosso entendimento. Mas o anjo não tem corpo, não tem matéria. Anjo é puramente espírito. Mas então, são espíritos, mas não têm vontade própria? Tem. Deus os criou com vontades, desejos e discernimento próprio. Deus, tudo que ele cria, aquilo que vai ajudá-lo, aquilo que
que foi criado para amá-lo, ele criou com essa vontade própria de servi-lo ou não. Então Deus dá esse livre-arbítrio para os anjos, assim como ele dá para a gente também. Qual a outra diferença grande entre os anjos e nós? Os anjos são criaturas de Deus, ao ponto que nós, homens, somos filhos de Deus. Mesmo presos a essa matéria que nos faz limitados, nós somos filhos de Deus. E é isso que a gente vai ver depois, porque que alguns anjos se rebelaram, se revoltaram com isso. Quantas vezes a palavra anjo ela é citada na Bíblia? Ela é citada 300 vezes. Então, os anjos eles estão muito presentes. Então, tudo que a gente falar por aqui são conclusões que nós tiramos com base na Sagrada Escritura. A sua maioria com base na Sagrada Escritura. Quando Deus criou o corpo celestial dos anjos, antes da nossa criação do mundo, Deus criou um anjo que era um anjo de luz, o anjo o mais iluminado, o mais belo de todos, chamado Lúcifer, que era o anjo de luz. E ele tinha, como existe uma hierarquia dos anjos, ele estava acima de todos os outros anjos. Então Deus lhe concedeu muita sabedoria, muito conhecimento, porque os anjos eles são dotados de muita inteligência. Como eles são seres espirituais, eles agem pelo pensamento exclusivamente, mas eles eram assim de um vasto conhecimento. E Deus os criou para quê? Deus os criou para que ele pudesse derramar as suas graças, para que os anjos pudessem ajudá-lo nessa organização do universo, nessa condução do universo, mas que ele pudesse depois revelar a sua face. O que significa revelar a sua face? A partir do momento que Deus revela a sua face, qualquer que seja a sua criatura, seja o anjo, seja o homem, ele não teria mais livre-arbítrio. Porque a grandeza de Deus é tão exuberante, é tão gloriosa, que a gente não conseguiria se voltar e fugir dessa face, porque Deus nos atrai. Mas ele não deseja que a gente faça isso por obrigatoriedade. Por isso que ele nos dá a liberdade de escolhê-lo. Sabe qual que é o desejo de Deus? Que a gente o ame. A gente não nasce amando Deus. A gente não nasce. Ele vai derramando a sua graça, que é o seu amor, em cima de nós para que a gente o ame. A partir do momento que a gente o ama, aí sim a gente merece o reino dos céus e a gente pode contemplá-lo face a face. Não foi diferente com os anjos que habitavam. No primeiro momento, quando Deus criou toda a corte de anjos, ele não mostrou a sua face. Depois de um tempo, ele resolveu revelar uma parte do seu plano, que seria a construção desse universo, desse mundo que nós habitamos. E mais do que isso, que ele, sendo Deus, se faria homem e habitaria numa carne, num corpo, o que era praticamente inconcebível para os anjos. E esses anjos deveriam adorar esse Deus que se encarnaria. Então, esse anjo de luz se rebelou. Espera um pouco. Eu, sendo anjo, com todo o conhecimento que eu tenho, eu vou ter que adorar esse Deus numa matéria? Isso não pode ser. E ele, muito, muito inteligente, ele, com as suas ideias, ele conseguiu conquistar uma grande parte celestial de anjos, com as suas ideias de que essa ideia era absurda de Deus. Como poderia ele se rebaixar a esse ponto? Isso daí era inadmissível. Então, Lúcifer se revoltou contra Deus, mais do que isso. Falou: eu posso ser Deus. Se esse Deus é esse Deus que quer se rebaixar, não vou servir a esse Deus. Eu serei o meu Deus. Então, esses meus súditos, eles me servirão, porque o Deus, a partir daí, serei eu. O que significa Satanás e Lúcifer? Satanás significa inimigo, aquele que é inimigo de Deus. E Lúcifer era o nome desse anjo que é dado ainda hoje, era um anjo de luz, era um anjo bom, foi constituído bom, juntamente com todos os anjos que caíram, eram anjos bons, criados por Deus. Vamos ver aqui essa passagem do profeta Ezequiel, capítulo 28, versículos 14 a 19. Olha só, fala de Lúcifer. Eras um querubim protetor colocado sobre a montanha santa de Deus. Passeavas entre as pedras de fogo.
Foste irrepreensível em teu proceder desde o dia em que foste criado, até a iniquidade apareceu, até que a iniquidade apareceu em ti. Eras bom, mas aí apareceu a iniquidade. No desenvolvimento do teu comércio, encheram-se as tuas entranhas de violência e pecado. Por isso, eu te bani da montanha de Deus e te fiz perecer. Ó querubim protetor em meio às pedras de fogo. Teu coração se inflou de orgulho devido à tua beleza, era o mais belo de todos os anjos. Arruinaste a tua sabedoria, sábio inteligentíssimo, por causa do teu esplendor. Precipitei-te em terra e dei com isso um espetáculo aos reis. A força de iniquidade e de desonestidade no teu comércio profanaste os teus santuários. Assim, de ti fiz jorrar o fogo que te devorou e te reduzi a cinza sobre a terra aos olhos dos espectadores. Todos aqueles que te conheciam entre os povos ficaram estupefados com o teu destino. Acabaste sendo um objeto de espanto, foste banido para sempre. Ele habitava o reino dos céus, ele habitava, só que ele não tinha visto a face de Deus. Por quê? Porque Deus queria uma prova de que ele o amava. É necessária essa prova para que Deus se revele. Então Deus revelou um pedacinho do plano e esse anjo de luz quis tomar o lugar de Deus. Mas Deus, muito bom, continuou derramando graça sobre Lúcifer e sobre os anjos que também se rebelaram, que foi uma terça parte do universo. Imagina 33% de todos os anjos da milícia. Era muito anjo. Todos eles seguiram Lúcifer, porque as ideias deles eram ideias mentirosas e são até hoje e conquistam muito facilmente. Então, no âmbito das ideias, ele é um conquistador. Então ele conquistou todos esses anjos, só que o Senhor continuou derramando graça sobre ele. O que é graça? O seu amor. Só que ele observava que o ódio no coração de Lúcifer aumentava, a ponto de, quando Deus derramava graça, era um sofrimento absurdo para Lúcifer. Ao invés de ele receber aquilo com alegria, ele sofria mais e mais e mais. E Deus não queria esse sofrimento. Então, o que Deus fez? Virou a sua face, fechou as portas do paraíso e expulsou Satanás e todos os seus anjos. Sabe como chamam esses anjos que acompanharam Lúcifer ou Satanás? São os demônios. Eles estão abaixo de Lúcifer. Lúcifer é um anjo que tem um poder muito maior do que os outros, mas eles seguiram os ideais de Satanás, do inimigo. Eles contemplavam a face de Deus quando foram criados? Não. Deus não se fez revelar. Como eu falei, Deus não se faz revelar por completo, porque Ele quer a nossa adesão, assim como queria deles. Ele derrama a sua graça, derrama o seu amor, mas Ele quer que a gente o ame. A partir do momento, a gente tem que ter o livre-arbítrio, vontade de morar com Ele, de estar com Ele, de Ele ser tudo na nossa vida. Então, esses anjos caídos, eles foram tirados ali do paraíso. A partir daí, Deus pôde reconhecer aqueles que o amavam de verdade. E assim ele pôde mostrar a sua face para esses anjos que permaneceram no paraíso. E aí a alegria foi completa. Tá? Então, desde então, eles vivem contemplando a face de nosso Senhor. Já falei que os anjos inimigos eles recebiam a graça de Deus. Quantos foram os anjos caídos? 1/3 de toda a corte celeste de anjos. E eles são chamados de demônios. Aliás, tem uma colocação importante. Quando a gente citou na semana passada que a gente falou sobre os pecados capitais, a gente falou sobre os 7 demônios. São estes, exatamente. Por quê? Que eles instigam pelo pensamento a gente cometer aqueles pecados, aquelas raízes de pecado. Então são anjos, são demônios, são os 7 demônios que Jesus tirou de Maria Madalena. São esses demônios mesmo, porque são demônios de pensamento. O demônio, os anjos, eles agem pelo pensamento, eles instigam o pensamento. Quantas coisas más acontecem pelo pensamento? Vamos ver Hitler. O Holocausto começou com uma ideia, apenas uma ideia. O aborto começou com uma ideia e assim por diante, né? Então, a ideia do mal, a ideia de Lúcifer, que se faz presente no nosso mundo e causa uma destruição tão grande. Então, aqui nós temos a árvore da vida. Aqui no livro do Gênesis,
e expulsou-o e colocou-o ao oriente do jardim do Éden, querubins armados de uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Então, a árvore da vida, nós sabemos pela história da criação que Adão e Eva tinham acesso. Eles só não tinham acesso à árvore do conhecimento. Como que foi inserido o pecado no mundo? Quem que trouxe o pecado? Lúcifer, o inimigo, é claro. Por quê? A partir do momento que a criação de Deus ia se fazer através de um homem que era material, ele precisaria destruir isso. Então ele veio no mundo, ele colocou através das ideias na mente de Eva, de forma que ela foi tentada. Então, ele é o príncipe da mentira, e de fato é. Então, através de mentiras, olha, se você comer, você vai se tornar Deus. E Deus sabe tudo, conhece tudo, e aí ela o fez. E o pecado foi inserido no mundo. Sabemos que a partir que o pecado ele foi inserido no nosso mundo, as portas do céu se fecharam e não tivemos mais acesso à árvore da vida. O que é a árvore da vida? É a árvore cujo fruto nos dá a vida eterna, né? Então nós ficamos sem acesso à vida eterna por um longo tempo. Por que o homem perdeu o acesso à árvore da vida? Porque ele pecou, né? Deus já tinha avisado: não peque, se você pecar, você vai perder esse acesso, e assim foi realizado, assim aconteceu. E quem reabriu as portas do céu que estavam fechadas a nós? Nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, que se fez homem, veio até aqui por amor a nós. Ele quer nos resgatar a qualquer custo. E ele sabia que com a sua morte, morte de cruz, derramamento do seu sangue, o sacrifício verdadeiro do seu corpo, ele conseguiria reabrir essa porta do céu para que a gente tivesse acesso. Então, hoje, nós temos acesso às portas do céu por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Para onde os anjos inimigos foram enviados? Muito prazer para nosso mundo, para nossa terra. Então, eles habitam aqui no meio de nós. Vamos lá. Agora, Lúcifer, que é o anjo caído, o morador mais antigo da terra. Então, desde que ele caiu, ele veio habitar aqui a nossa terra. E desde então, ele nos incentiva, ele tenta com os seus pensamentos instigar para que a gente cometa o pecado. Ele não tem matéria. Então, quando a gente pensa que ele vem formoso, numa mulher bonita, quando a gente é casado, na verdade, ele vem no pensamento daquela pessoa para que ela provoque e no seu pensamento para que você caia em pecado. É só com pensamentos. Ele é muito astuto. Então, pelos pensamentos, ele consegue que a gente pratique o pecado que é tão recriminado por nosso Senhor. Ele veio habitar a terra porque nosso Senhor o enviou para cá. Qual que é o plano de destruição de Lúcifer? E de todos os seus anjos, seus demônios, no caso. Qual que é o plano de destruição? Ele quer destruir a vida do ser humano. Por quê? O sofrimento dele é absurdo. Ele não tem mais nenhuma oportunidade de ser resgatado, de voltar ao céu. O ódio dele é infinito, impossível. Então, o que ele vai tentar destruir? O que é mais importante para Deus? O que é mais importante para Deus? Os seus filhos. Então, ele vai tentar, de qualquer forma, destruir a cada um de nós. Então, ele vai estar aqui a todo momento, nos instigando a pecar. Agora, aqui a gente tem uma passagem do livro do Apocalipse. O Apocalipse, ele é atemporal. Aqui ele vai falar, quando ele fala dessa batalha, é uma batalha que vai falar do ontem, do hoje e do que será também. Porque ele fala de um tempo que é diferente daquilo que a gente entende como tempo. Para Deus é diferente esse tempo. Então ele vai relatar algumas coisas e a gente vai tomar conhecimento e vai falar um pouquinho sobre os detalhamentos dessa palavra. Então, houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. Então, São Miguel, o arcanjo São Miguel, combater o dragão que é Lúcifer. O dragão e seus anjos, todos os demônios, travaram combate, mas não prevaleceram. E já não houve lugar no céu para eles. Eles foram expulsos. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, aquela serpente do paraíso, é ele, chamado demônio e Satanás, Satanás o inimigo, o sedutor do mundo inteiro. Ele seduz.
foi precipitado na terra, e com ele os seus anjos, aonde a gente habita. Eu ouvi no céu uma voz forte que dizia: agora chegou a salvação, o poder e a realeza de nosso Deus, assim como a autoridade do seu Cristo, vosso Filho, né? Porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos, que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Então ele morava no céu e ele tentava acusar Deus com suas ideias para todos os anjos que ali estavam, mas não foram todos que caíram. Então ele tirava a paz daquele ambiente com as suas ideias, falando mal de Deus. Mas estes venceram por causa do sangue do Cordeiro, que é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, e do seu eloquente testemunho, testemunho de nosso Senhor. Desprezaram a vida até aceitar a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céu, e todos que aí habitais. Mas, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós, é aqui onde a gente mora, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele sabe que pouco tempo resta a ele. O dragão, demônio, vendo que fora precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o menino, Maria Santíssima, que deu à luz a Jesus. Mas à mulher foram dadas 2 asas de grande águia, a fim de voar para o deserto. Eles fugiram para o deserto com essa perseguição, para o lugar de seu retiro, onde é alimentada por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo, fora do alcance da cabeça da serpente. A serpente ficou longe deles enquanto Jesus viveu a sua infância lá. A serpente vomitou contra a mulher um rio de água para fazê-la submergir. A terra, porém, acudiu à mulher, abrindo a boca para engolir o rio que o dragão vomitara. Então, Deus sempre cuidou de Maria e do seu filho, assim como cuida de nós. Este, então, se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Essa ira fez com que ele se voltasse contra nós. E é isso que ele quer. Qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo de Satanás, do inimigo? Nos conquistar. Por quê? Porque ele quer que percamos a nossa alma. Na verdade, ele quer ganhar a nossa alma, porque ele sabe que no momento da morte, se nós não estivermos em perfeita condição espiritual, nós não vamos para o céu. Então, ele pode nos levar para o inferno. Então, é esse o desejo do coração do inimigo. O que é a milícia celeste? Milícia celeste é como se fosse os soldados de Cristo, tudo aquilo que é necessário para uma grande guerra, uma grande batalha. Então, são todos aqueles que estão a serviço do nosso Senhor para combater o mal. Os anjos ou demônios podem prever o futuro? Não, e a gente vai ver aqui numa leitura de São Marcos, no Evangelho. A respeito, porém, daquele dia ou daquela hora, ninguém o sabe, nem os anjos do céu, nem mesmo o Filho, mas somente o Pai. Então, aquele dia que Jesus vai voltar, eles não sabem, porque eles sabem que o dia que Jesus voltar é o fim, eles desaparecerão. O dragão sabe que o seu período de existência é limitado. Isso ele sabe, mas ele não sabe qual vai ser a hora. Então, ele quer quanto mais conquistar almas para ele, porque ele sabe que assim ele vai desagradar a Deus, porque Deus sofre por cada filho perdido. Então ele sabe disso, mas ele não consegue prever o futuro. Somente Deus. Ele não é onisciente, não é onipresente, somente Deus o é. O anjo maligno não é. Ele não pode. Pode ter num determinado lugar, numa determinada região, pode ter. Lúcifer com uma parte dos seus soldados, pode ter, habitando aquele lugar, mas um lugar específico, porque ele não pode estar em todo o tempo. Porém, existem muitos demônios, muitos, muitos. A terceira parte de toda a composição, toda a criação de Deus, ela caiu. Então, ela habita no meio de nós. Nós temos que ter muito cuidado. Pode estar ao nosso lado, presente aqui perto de nós. Então, nós temos que mandar ele bem para longe. Satanás pode mandar as pessoas para o inferno? Não, não. Assim como Deus também não vai mandar a gente para o céu. Isso é o nosso livre-arbítrio. O bem e o mal somos nós que escolhemos. Deus quer ser amado
verdadeiramente, espontaneamente, ele não quer nos forçar. Mas Satanás, ele quer nos forçar e ele nos força, contando mentiras para que a gente caia, para que no momento da nossa morte a gente esteja em queda e aí ele consegue levar a nossa alma. Então a gente perde a alma, a gente perde essa vida eterna. É esse o objetivo de Satanás. Agora vamos falar um pouquinho do anjo da guarda. Existe uma hierarquia celestial que a gente vai ver daqui a pouco. Mas tem um anjo especial que Deus concede a cada um de nós, né? E que ele nos protege, nos guarda. Em São Mateus a gente vai ver essa passagem, o Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo 10. Guardai-vos de menosprezar um só destes pequeninos, são crianças, né? Porque eu vos digo que os seus anjos no céu contemplam sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Então, os anjos desses pequeninos, das crianças, eles estão no céu contemplando a face de Deus. E Deus os enviou para quê? Para proteger cada um de nós. Todos nós temos o nosso anjo da guarda. Ele nos é concebido a partir do momento da concepção, quando existe um sopro de vida. A partir daí nós temos o nosso anjo da guarda. E ele vai continuar conosco até o momento da nossa morte. Porque no momento da nossa morte é que vai ser definido o nosso destino, vai ter o julgamento. Se formos santos, iremos para o céu contemplar a face de nosso Senhor. Se tivermos sido injustos, no momento da morte não tivermos nos arrependido dos nossos erros, Satanás vai nos levar. E se tivermos sido justos, mas ainda houver alguma mancha de pecado no nosso coração, nós vamos para o purgatório, para que a gente mereça contemplar a face do nosso Senhor. Quando o anjo da guarda nos acompanha, desde a concepção do nosso nascimento, da concepção, até o momento da nossa morte. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre uma hierarquia dos anjos. Então aqui a gente está seguindo a Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Está com base nos escritos, na Sagrada Escritura. Pela tradição, ele nos passa essa hierarquia, né? E também existem muitos detalhamentos na Bíblia, de forma que a gente tomou conhecimento desses anjos. Então, nós temos aqui os serafins, os querubins e os tronos. Eles fazem parte da primeira hierarquia. O que seria essa hierarquia? Eles contemplam diretamente a face de Deus, eles estão diretamente ligados a Deus. Dia e noite contemplam a face de Deus. Imagina a alegria que é viver servindo a Deus diretamente. Os tronos, eles cuidam do trono celestial do nosso Senhor. Os querubins são aqueles repletos de inteligência e de ciência que estão ao lado do nosso Senhor, adorando o nosso Deus. E os serafins são anjos de luz muito iluminados que também estão adorando o nosso Senhor. Depois nós temos a segunda hierarquia, que são as dominações, as potestades e as virtudes. Nessa segunda hierarquia de anjos, qual que é a incumbência dele? Primeiro, saber o que é necessário para manter essa ordem do universo e delegar para os demais anjos, para que eles tomem conta. Então, tudo que rege o universo. Então, a gente pode pensar na natureza, tudo, porque existe uma ordem em tudo. A gente sabe que existe uma ordem. As coisas não são jogadas. Para que seja mantida essa ordem, a gente precisa de anjos que cuidem. Então, esses anjos, eles são esses intermediários que vão cuidar das nações, eles vão auxiliar a manter a ordem do universo, eles também podem, a pedido de Deus, derramar bênçãos e milagres sobre nós, né, para mostrar a presença de Deus no meio de nós. Então, eles cuidam de toda essa parte ordenada do universo. As potestades também, eles cuidam da ordem sagrada, que é a religião, tudo que está relacionado à religião e os valores para que eles sejam mantidos. Por quê? Porque nós vamos ter anjos dessas mesmas denominações, nós vamos ter potestades. Por exemplo, potestades são aqueles anjos que guardam as partes sagradas, a religião. Nós vamos ter anjos dessa hierarquia das potestades que são anjos caídos. Então, eles são inimigos de Deus. Então, como eles têm esse atributo, eles foram criados para isso, eles vão exercer negativamente. Como as potestades nos incentivam a adorar o nosso Deus, a reconhecer Ele como Deus Criador, de outro lado, nós vamos ter os demônios
que eram das potestades, de forma a nos incentivar a detestar, a abominar o nosso Senhor, tá? E assim por diante. Depois nós temos aqui a terceira hierarquia, que é aquela que está mais próxima dos homens, que são os principados, os arcanjos e os anjos. Os principados, eles recebem as ordens das dominações e das potestades. E aí eles encaminham essas ordens para anjos menores. Eles também são responsáveis pela organização e pela boa condução das cidades e dos países. Assim como os principados, eles tentam a harmonia nesses lugares através de seus comandantes, nós vamos ter príncipes caídos dos principados que vão tentar implantar a guerra, a destruição, a desordem, né? Da mesma forma. Nós temos os arcanjos, que os arcanjos são sempre os três, desde sempre não houve queda de nenhum deles. Então, eles são mensageiros, eles são servos de Deus para realizar aquilo que Deus colocou como estabelecido como a função de cada um deles. Então, nós vamos ter aqui o arcanjo São Gabriel, que vai aparecer para Nossa Senhora para poder lhe dar essa mensagem, essa boa nova, né, de que ela vai gerar o Salvador. Nós temos o anjo de cura, que é o anjo Rafael, e nós temos o anjo Miguel, que é o nosso defensor, né, que quando Deus precisa que seja feita uma defesa contra Lúcifer, ele coloca São Miguel e sabemos que ele é vencedor nessa luta. E por último, nós temos os anjos que habitam e estão perto de nós, que inclusive os nossos anjos da guarda, aqueles que nos conduzem às boas inclinações, às boas ideias para que a gente realize os planos de Deus. Pois bem, aqui nós finalizamos a parte dos anjos. Qual que é a dica que fica para a gente, né? Que a gente possa pedir mais intercessão, confiar mais no nosso anjo da guarda. Porque, pelo fato dele contemplar a face de nosso Senhor, ele tem o poder de nos guiar pelos caminhos santos. Só que a gente precisa dar abertura para isso. Então, invocar sempre os anjos e santos do céu para que eles possam interceder por nós. De forma especial, o nosso anjo da guarda. No final desse encontro, a gente vai fazer a oração do Santo Anjo, que a gente deveria fazer todo dia, né? Invocando essa proteção do nosso anjo guardião. Pois bem, agora nós vamos para os santos da igreja. Então, a gente está pegando todos aqueles que compõem a corte celeste. Né? Então, daqui a pouco a gente vai ver como que é essa hierarquia e um dia onde nós queremos morar. Então, agora nós vamos falar sobre todos os santos que compõem a nossa igreja e que são reconhecidos santos ou não, né? Na doutrina católica, uma vez que Deus é o Deus da vida, os santos estariam vivos no céu, podendo por isso interceder ou orar junto a Deus por aqueles que estão na terra. Um santo pode ser designado como um santo padroeiro de causas específicas ou profissões, ou invocado contra doenças específicas ou catástrofes, mas isso é somente pensamento popular, não sendo uma doutrina oficial da igreja. Então, quando você pensa no santo casamenteiro, que é Santo Antônio, isso daí é uma crendice popular. O que deve ter acontecido? Santo Antônio, depois de canonizado, já santo, alguém que precisava muito casar, pegou Santo Antônio, muito provavelmente colocou de cabeça para baixo, como essas crendices que E o que acontece? O santo realizou, a pessoa conseguiu um marido. A partir daí, todo mundo achou que se fizesse a mesma coisa, ele realizaria. Então, isso virou uma crendice popular. Então, a igreja ela não reconhece isso, embora a gente saiba que nós damos denominações diferentes até para Nossa Senhora, Nossa Senhora do Bom Parto, porque ela vai te proteger na hora que você for ter o seu filho. Mas Nossa Senhora do Bom Parto nada mais é do que a Virgem Maria, Nossa Senhora. Ela recebe esses títulos, mas é a mesma Mãe de Deus. Por quê? Porque a gente solicitando com fé, pedindo, implorando com fé, ela não realiza. Nem os santos realizam, mas Deus realiza por intermédio deles. Quem que é santo? Santo é todo aquele que faz a vontade de Deus. Santo é tudo que é sagrado, que está relacionado ao divino. É aquele que abdica da sua vida para realizar a vontade de Deus, para amá-lo acima de qualquer coisa. Esse é santo. Quem é chamado a ser santo? Todos nós somos convidados e chamados a sermos santos.
Mas é possível? É possível. Hoje em dia a gente tem o reconhecimento de tantos santos casados, santos jovens que morreram pelo Evangelho de Jesus Cristo, né? Esses são os santos da atualidade, são muitos, muitos mesmo. Onde eles habitam? Eles habitam no céu, na presença de Deus, contemplando a face de nosso Senhor. O que eles fazem no céu? Intercedem por nós, né? Nós elevamos nossas preces, nossos pedidos, porque nós sabemos que no céu eles estão. E de fato eles podem atender o nosso pedido no sentido de levar essas preces para Deus, porque eles estão pertinho de Deus. E Deus, com a sua infinita misericórdia, realiza pelas mãos dos santos. Existem santos anônimos? Muitos, muitos, mas muito mais do que aqueles que são reconhecidos. Tenho certeza que se você pensar bem, você vai conhecer alguém que tenha tido uma vida santa, tenha vivido o evangelho, mas não foi considerado, não foi canonizado, não foi beatificado. Eu tenho na minha vida, eu conheço pessoas que foram muito santas mesmo, que viveram para o próximo, abdicaram da sua vida, abriram mão de todos os seus recursos, viveram assim o seu sofrimento na pele, como se fosse uma entrega total a nosso Senhor com amor. Eu conheço. E eu tenho certeza que essas pessoas, tenho certeza no meu coração, né? Só Deus para saber, mas eu tenho certeza no meu coração que essas pessoas residem no céu. A festa para os santos? Sim, claro, existe a festa de todos os santos, que é comemorada no dia 1º de novembro, um dia antes do dia de finados. Geralmente essa festa ela é transferida para o domingo, porque é uma festa muito grande. Então, se cair durante a semana, ela é muito importante, missa de preceito, e vai ser transferida para um domingo. Os santos, eles possuem poderes próprios, então você pode pedir para ele que ele vai realizar? Não, os santos não têm poder próprio. Eles dependem de Deus. O único que realiza milagre é Deus. Só Deus que pode realizar. Mas os santos estão pertinho dele. É muito mais fácil uma pessoa que está perto chegar e pedir para o nosso Senhor, uma pessoa que está pura, do que a gente com esse monte de pecado. É muito mais fácil que Deus o atenda. E aí, pelas mãos deles, eles vão e derramam essas bênçãos e essas graças sobre a gente. Por isso que a gente tem que pedir a intercessão deles sempre. Por que pedimos a intercessão? Para que a gente consiga adquirir uma graça de perseverança, de amor, de cura, de bondade, né? Do que aquilo que a gente precisa, de emprego que seja, né? Porque a gente sabe que eles podem interceder a Deus e Deus pode enviar os seus anjos em nosso benefício. Por que usamos o nome Santo Padroeiro? Ah, tá, Santo Padroeiro. É comum a gente falar assim, olha, esse daqui é o santo padroeiro, por exemplo, Santa Rosalia, das doenças infecciosas, né? Nós chamamos ela da santa padroeira das doenças infecciosas. É que a história dela, a história de vida, é justamente essa, né? De uma pessoa que viveu recolhida e que quando morreu, os seus restos mortais, quando foram transportados de um lugar para o outro, eles curaram as pessoas que estavam sofrendo de lepra. Então, das doenças infecciosas, que era uma doença infecciosa. A partir daí, ela foi reconhecida como santa padroeira das causas das doenças infecciosas. Então, nós podemos recorrer a ela, porque ela eliminou a peste naquela região pelo milagre que foi realizado por intermédio dela. Agora, somente os padres são chamados à santidade? Isso aqui eu acho que comentei isso aqui antes. Não, todos nós somos chamados à santidade. Todos nós temos que ter uma vida santa. Todos nós temos que recusar Satanás, seu inimigo, suas tentações, os seus pecados capitais, os seus demônios que existem nos pecados capitais, que se tornam pecados maiores. Nós temos. Porque nessa luta a gente vai se tornando santo a cada dia. É possível, por exemplo, a gente ser santo em vida? Ser santo em vida, não. Mas é possível a gente ter uma vida de santidade, e é isso que a gente tem que buscar. Agora, a primeira carta de São João, ela nos fala: caríssimos, desde agora somos filhos de Deus. Filhos sempre, ninguém vai tirar essa autoridade que nos foi dada. Mas não se manifestou ainda o que havemos de ser. Sabemos que, quando isso se manifestar, seremos semelhantes a Deus,
porquanto veremos como ele é. Veremos face a face aquilo que nós vemos hoje limitadamente. O ser humano, ele usa apenas 10% da sua capacidade. Por quê? Intelectual. Porque esse corpo nos limita. Então a gente não consegue entender tudo. Por isso que o Satanás e os anjos malignos, eles aproveitam disso, porque nós temos um entendimento limitado. Essa carne, ela nos prende, ela nos limita o conhecimento. Então, com esse conhecimento limitado, a gente não consegue ver tantas coisas. Por isso que a gente depende da fé, né, que é tão abstrata e tão difícil para a gente. Mas um dia, quando formos para o reino celestial, tudo isso, essa carne, a gente vai perder. E a gente vai ter uma visão completa daquilo que a gente não consegue enxergar hoje. Aí a gente vai contemplar Deus face a face. Aí sim a gente vai ver de fato como Ele é. Porque hoje a gente ainda não consegue enxergar, mas a gente tem a certeza de que Ele está esperando, e a gente também, para que esse dia chegue e se realize em nossas vidas. Agora vamos ver qual que é o processo de canonização. É bom vocês saberem, porque de repente na sua família tem alguém que de fato fala, eu quero ser santo. Então vamos ver quais são os processos para vocês poderem depois dar início a isso, né? Quem tem autoridade para iniciar um processo? Antigamente era somente o Papa, mas agora foi delegada essa autoridade para todos os bispos das dioceses. Então, nosso Dom José ele pode abrir um processo de canonização. O que se faz primeiro, né? Investiga-se a fama? Claro. Primeiro que para você abrir um processo tem que ser uma pessoa bastante conhecida, né? Porque aquilo se tornou muito popular. Olha, essa pessoa foi santa, de forma que vai se investigar a vida desse candidato para depois se iniciar o processo. Então existe um advogado, como se fosse um advogado que vai verificar, né, nesse processo canônico, ele vai verificar a vida dessa pessoa para ver se de repente ela pode ser indicada mesmo como serva de Deus. Quando a causa é iniciada, qual o nome que o candidato recebe? De servo de Deus. Então, se iniciou um processo de canonização, ele já recebe o nome de servo de Deus. Por quê? Porque se esse processo foi iniciado, é porque de fato ele serviu a Deus. Daí ele estar no céu é que a gente vai verificar depois, né? Tem que ser provado. Existe um processo que é um pouco mais rápido, que é no caso de martírio. O que é o martírio? O martírio é perder a vida por causa de Deus, por causa de Jesus Cristo, por causa do Evangelho. Quantos são os mártires que morrem hoje, perdem a sua vida no Oriente Médio porque não querem renegar a sua fé? Se fosse você, né, se você estivesse numa guerra e eles te apreendessem e você tivesse que renunciar à sua fé para continuar vivo, o que você faria? Muitos deles sabem que o corpo é uma matéria passageira. Então, eles não renunciam, de forma alguma eles vão renegar o seu Deus. Então, eles morrem por causa do Evangelho. Nós temos ali praticamente quase todos os discípulos de Jesus, né? Com exceção de João, todos foram martirizados. Todos morreram pelo Evangelho sem renunciar à sua fé. Então, isso é um mártir. Mártir é aquele que morre pelo Evangelho. Quantos padres da igreja não morrem no Oriente Médio porque eles não querem fugir, eles querem entrar na igreja e proteger a Eucaristia, que é o próprio Cristo, enquanto tem vândalos atacando. Eles morrem muitas vezes segurando a Eucaristia. Esses são mártires de verdade. Morreram pelo Evangelho, morreram por Jesus. O processo de santificação deles é muito mais rápido. Primeiro existe uma investigação de fato para confirmar se eles foram martirizados, mas uma vez que foram martirizados, que morreram por Jesus, eles vão ser automaticamente canonizados, vão se tornar santos, sem que precise haver o que nós vamos falar agora dos outros processos normais, né, que é a comprovação através de milagre. Não precisa. Uma vez que morreu mártir, ele já vai ser considerado santo. Tem muitos que já morreram mártir, mas não foram considerados porque nós não conhecemos, não são tão populares. Aí são todos aqueles santos que a gente reza no dia 1º de novembro. Depois, o segundo processo, o primeiro seria a verificação, o segundo processo seria o da beatificação. Para que esse santo que está sendo investigado, ele seja considerado um beato, que é o segundo processo, precisa se comprovar um milagre. O que é milagre? Milagre é tudo aquilo que foge do âmbito
da normalidade física. Então, aquilo que a ciência não consegue comprovar, por exemplo, tem um tumor e esse tumor ele está alastrado por todo o pulmão, de forma que, sem quimioterapia, aquilo não vai reduzir, não há cura. Só que de repente, do dia para a noite, ele desaparece. Não tem como explicar. Isso é um milagre de Deus. Mesma coisa, você tem um órgão amputado, já tivemos casos de perna, e que de repente, do dia para a noite, ele se restabelece. Como que pode? Isso não tem explicação. Isso é um milagre. Agora, diferente do que a gente imagina, por exemplo, caiu um avião, tinham 50 pessoas lá dentro, uma só sobreviveu. A gente costuma falar que é milagre, mas não é, porque a ciência pode explicar. Então, de repente, no ponto onde você estava, a queda não foi tão acentuada, de forma que você... a gente sabe que teve a mão de Deus, mas isso não é considerado milagre. Por quê? Porque pode ser explicado pela ciência. Milagre é aquilo que a ciência não explica. Então, é a assinatura fidedigna de Nosso Senhor. Então, a partir de um milagre, aí sim, esse que estava como servo de Deus, ele vai ser considerado beato. Ótimo, então ele virou um beato. A partir daí, vem o terceiro processo. É necessário mais um milagre para que ele possa ser considerado santo. Então, vai ser investigado, é muito investigado. Muitas vezes, as pessoas que participam desse processo não são católicas. Por quê? De forma que não seja parcial, deve ser totalmente imparcial. Então, devem se fazer análise e verificações de forma que a ciência não consiga explicar aquilo que aconteceu. Foi constatado um milagre, aí sim ele vai ser considerado santo, porque certamente ele está na presença de Deus, por isso que ele concedeu, por seu intermédio, esses milagres. Então, ele pode ser considerado santo para a igreja. Agora nós vamos falar do uso de imagens, porque aí a partir daí nós vamos ter um monte de santo com imagens, né? Por quê? Porque essa imagem é como se fosse uma foto do santo, que vai nos lembrar daquele santo, para que a gente possa recordar a vida que ele teve como espelho para que a gente saiba os benefícios, as graças que foram concedidas por ele a tantos, e assim a gente possa também recorrer a eles, né? Não adoramos imagens, tá? Nós veneramos o que aquela imagem significa, que é o santo que está por ali, por trás. Então, uso de imagens. Isso porque a imagem de um santo representa aquele que está no céu. Se olharmos para uma imagem de Nossa Senhora, precisamos lembrar que ela é um modelo a ser seguido. Aqui temos a imagem de Nossa Senhora. É uma imagem de gesso, mas eu olho para ela, o que eu vejo? Que ela é um modelo a ser seguido. Esta é a primeira finalidade do culto aos santos. É culto, não é adoração. Eles são modelos porque viveram de acordo com a vontade de Deus. Então eu posso me inspirar neles para viver também na vontade de Deus. E aqui, para a gente finalizar, achei muito bacana essa imagem, porque aqui a gente vê toda a corte celeste. Queria falar uma coisa muito importante para você, porque a gente mostrou agora a Nossa Senhora. Esse desenho é muito bem retratado, né? Que a gente precisa, é lógico que é tudo no âmbito espiritual, gente, âmbito espiritual, porque, na verdade, esses que morreram, exceto Nossa Senhora, que ela foi elevada de corpo e alma, Jesus Cristo, que já tem um corpo glorioso, os demais ainda não têm um corpo. Eles só vão ter esse corpo, que vai ser um corpo glorioso, na segunda vinda de Cristo, que é chamada parousia ou parúzia, que é a segunda vinda. Então, eles são todos espirituais, mas eles contemplam a face de Deus. Então, como que é essa hierarquia? Nós temos aqui a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Observem Nossa Senhora logo abaixo da Trindade, acima dos anjos. Olha só que interessante, Nossa Senhora acima, por isso que ela pode pisar a cabeça da serpente. Ela pode, por quê? Porque ela está acima dos anjos e a serpente é um anjo caído, então ela consegue pisar a cabeça da serpente. E ali sim, abaixo dos anjos, aí nós vamos ter todos os santos. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho, né? Que tenha tirado, quer dizer, algumas dúvidas que vocês tenham aprendido, e agora eu vou estar aqui à disposição para responder as perguntas que vocês quiserem. Mas antes disso,
eu gostaria de fazer uma coisa. Eu não quero deixar as pessoas na obrigação de ficarem aqui na sala se elas não tiverem dúvidas. Sei que muita gente tem compromisso e a gente tem que respeitar. Então, como vocês, bastante gente entrou hoje, eu agradeço de todo o coração, né? Porque a gente prepara com carinho e é muito bom quando isso acontece. Então, em retribuição a isso, eu queria fazer o seguinte. Queria propor para vocês, para a gente fazer uma oração, vou falar rapidamente agora sobre as datas, né, do Crisma, e depois que a gente fizer essa oração, vocês podem perguntar sobre o que vocês quiserem, sobre esse tema, sobre outros temas que já foram abordados, sobre dúvida de Crisma, eu vou ficar aqui à disposição. E aqueles que não tiverem interesse, eles vão ter a liberdade de sair, tá bom? Então, só relembrando as datas, ao que tudo indica, as aulas vão voltar agora em outubro, né? Elas foram prorrogadas, né, nas escolas estaduais e municipais. Eu acho que as escolas particulares devem seguir a mesma data. Então, é muito provável que a gente também não vá voltar com essas reuniões antes. Então, o nosso retiro ele está marcado para o dia 14 de novembro. Se já houver uma vacina, a gente vai fazer num ambiente fechado. E se não houver, a gente vai fazer num lugar aberto. Então, a gente vai fazer um retiro de um dia num lugar aberto, de forma que não tenha nenhum tipo de perigo de contágio, que eu e o Padre Ailton conversamos e decidimos. É importante esse retiro, é muito importante, é fundamental. Ele muitas vezes é a cereja do bolo, é aquela chave que falta para virar, né, o sinalzinho da nossa fé. Então, a gente vai ter que realizar esse retiro. Ele é de um dia inteiro e está programado para o dia 14. Depois, a gente tem aqui as confissões. Confissão é só para quem não vai receber o batismo. Só para quem vai receber primeira Eucaristia e Crisma. Todas elas serão no dia 21 de novembro, às 8 horas da manhã. Depois a gente vai ter o batismo e primeira Eucaristia de 22/11. Acontece que nós temos algumas pessoas, na verdade uma pessoa, que vai ser padrinho de batismo. Só que para ele ser padrinho de batismo, ele precisa ser batizado. Então o padre propôs uma outra data antecipada, que é 4/11. Então junto com ele, mais 5 pessoas podem ser batizadas. Então se você está aguardando, precisa receber o sacramento do batismo, quero que você me mande, tem interesse em antecipar, que vai ser no dia 4 de outubro, 4/10. Se você tem interesse de antecipar, vai ser na missa do meio-dia. Aí você me manda um zap que eu vou te orientar sobre os documentos e como dar entrada. Isso não te priva de receber depois o sacramento do crisma, né? Quando adulto, o ideal seria receber todos juntos, porque você já tem discernimento e conhecimento para decidir sobre a sua fé. Mas nesse caso esporádico, excepcional, nós vamos realizar o batismo agora, dia 4, para 5 ou 6 pessoas. Os que não receberem agora, não se preocupem, porque vocês vão receber na outra data que está marcada, que é 22/11 de novembro, antes do Crisma, para que depois todos estejam com os sacramentos em dia para receber o Crisma dia 29 de novembro. Os que forem receber primeira Eucaristia vai ser no dia 22 de novembro, às 16 horas. E os que forem se crismar, vai ser no dia 29/11, às 16 horas, primeiramente. É muito provável que esse horário seja mudado para as 15, porque agora, no domingo, nós temos missa às 17 horas. Então, vai ficar muito apertado. Eu tenho quase certeza que o Padre Ailton vai mudar esse horário para as 15 horas. Tá bom? Então, se você quer ser batizado agora já, né? No dia 4 de outubro, nós temos lugar para 5 pessoas para esse batismo. Se não for batizado agora, não se preocupa que você vai ser batizado em novembro. Aí vocês me mandam essas mensagens, tá bom? Agora vamos fazer essa oração? Nós vamos fazer oração para depois eu responder as perguntas de vocês, de forma que, se vocês quiserem, vocês podem sair da sala, não tem problema, tá? Eu queria que vocês fizessem comigo hoje a oração do Santo Anjo, do Anjo da Guarda, tá bom? Eu acho que é bem indicado para o tema de hoje. Então vamos juntos? Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me guarde, me rege, me governe, me ilumine. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.
Amém. Estivemos reunidos e permaneceremos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, agora eu vou responder as perguntas.